E hoje eu vou preparar para vocês esse bolo toalha felpuda ou um bolo gelado de coco, uma massa bem macia, fofinha, com essa calda que vai deixar ele bem molhadinho e eu quero ver vocês fazendo na sua casa. E para você aprender direitinho como é que prepara esse bolo delicioso, fica comigo até o final desse vídeo e vamos começar batendo as claras em neve. Para esse bolo eu estou usando 4 claras. E agora é só bater bem até ficar em ponto de neve. Como vocês podem ver, as claras já chegaram em ponto de neve e agora eu vou deixá-las reservadas e vou bater a manteiga com as gemas e o açúcar. Para essa receita eu estou usando 1,5 xícaras de açúcar, as 4 gemas e 100 gramas de manteiga que está em temperatura ambiente. Agora é só bater bem até ficar um creme bem claro e bem fofo. E agora que já ficou esse creme aqui bem claro e bem fofo, eu vou acrescentar 1 vidro de leite de coco, são 200 ml. E meia xícara de leite. Vou bater novamente só para misturar. Já misturou bem aqui os ingredientes, agora eu vou acrescentar farinha de trigo, mas não vou usar mais a batedeira. Para essa receita são 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Agora é só a gente misturar bem até incorporar. Aqui a farinha já incorporando a massa, você não precisa bater demais a farinha na massa, senão seu bolo vai ficar muito pesado. Agora eu vou acrescentar as claras reservadas. E agora esse processo de misturar as claras em neve na massa é bem importante que você faça com bastante delicadeza, porque isso que vai trazer toda a leveza para a massa. Você não pode mexer com muita força para você não perder todo o ar que você já incorporou nas claras. Eu vou colocar aqui mais ou menos 1/3 das claras e vou mexer primeiro essa primeira parte. Essa primeira parte você não precisa ter tanta delicadeza, porque é importante você incorporar só as claras para a massa já começar a ficar um pouco mais leve. Aqui já incorporei a primeira parte das claras, como vocês podem ver a massa já começa a ficar mais leve. Agora eu vou colocar o restante. Agora eu vou mexendo aqui sempre de baixo para cima, sempre em movimentos circulares, até a massa ficar bem homogênea. E agora que as claras já incorporaram bem, como vocês podem ver, essa massa está bem leve, eu vou acrescentar o fermento. Para essa receita é 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento químico, fermento para bolo. Agora é só misturar para o fermento incorporar. E aqui a massa do bolo já está pronta. Olha que massa linda que fica esse bolo. Agora eu vou passar ali para a forma. E para esse meu bolo de hoje eu estou usando uma forma que tem 30 cm por 20 cm. Ela tem 5 cm de altura. Já untei ela com manteiga e polvilhei com farinha de trigo. Agora eu vou transferir toda a massa aqui para a forma. Essa massa fica bem aveludada, esse bolo vai ficar bem macio, com uma calda bem gostosa que vai deixar esse bolo maravilhoso. Agora é só acertar a massa na forma, deixar uma camada bem uniforme e é só levar para o forno. E esse bolo precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Ele tem que assar por volta de 35 a 40 minutos, você faz o teste do palito, saiu sequinho, seu bolo está pronto. Enquanto o bolo está assando, eu vou separar os ingredientes para a gente preparar a calda dessa toalha felpuda. E já voltei aqui com o meu bolo assado, aqui no meu forno ele ficou um pouco mais de 40 minutos, ele ficou por 43 minutos, como ele é um bolo grande ele levou um pouco mais de tempo para assar. Agora eu vou preparar a calda para a gente deixar esse bolo toalha felpuda bem molhadinho. E como vocês podem ver esse bolo está bem assado, uma massa bem macia e vamos preparar a calda. E na panela eu vou acrescentar 1 caixinha de leite condensado. Meia xícara de leite, 1 vidro de 200 ml de leite de coco e 100 gramas de coco ralado. Eu estou usando coco seco ralado. Você pode usar o coco fresco ou pode usar aquele coco de pacotinho de supermercado. Agora eu vou misturar bem, vou ligar o meu fogão e só vou esperar levantar a fervura, não precisa cozinhar demais.
E agora é só ficar mexendo um pouco para ele não colar no fundo da panela. Assim que levantar a fervura, a gente já vai desligar o fogão e vai cobrir o bolo. Não precisa cozinhar demais, é só para ele ficar um pouco mais líquido, porque assim vai ficar mais fácil dele umedecer esse bolo. E aqui começou a levantar bolhas, minha calda já aqueceu, agora eu vou desligar o fogão e vou cobrir o bolo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou cortar esse meu bolo. Eu vou cortar ele aqui na metade, assim a calda entra mais para dentro do bolo e ele vai ficar bem úmido. Essa massa está bem macia, agora eu vou cortar ele aqui, nesse sentido. E agora aqui com um palito de churrasco, eu vou encher ele de furinhos, para a calda entrar bem no bolo. E agora que eu já furei bem o bolo, eu vou começar a colocar a calda. O meu bolo está morno, essa calda que está quente, agora eu vou colocando a calda e deixando ela penetrar no bolo. Agora você vai espalhando a calda e vai aguardando a massa absorver ela um pouco. E aqui eu vou passar um pouco a faca naqueles cortes que eu já tinha feito, para essa calda penetrar bem nesse bolo. E agora tem duas opções, você pode levar ele para gelar ou você pode servir ele quente. Eu vou tirar aqui um pedaço quente para mostrar para vocês. Vou pegar aqui um pedaço, vou pegar a ajuda do garfo aqui. Esse bolo fica bem macio. Olha só que maravilha, pessoal. Esse bolo ainda está quente. Olha só a textura dessa massa, essa calda molhadinha de leite condensado com coco. Prepare esse bolo na sua casa, faça um café que você vai adorar.